E aí galera, eu sou o Wagner e esse é o canal Tragicômico. Talvez vocês estejam se perguntando por que eu tô falando desse jeito. Bom, é que eu tava assistindo algumas séries americanas de ação e eu percebi que todos os protagonistas falam exatamente assim. Eu achei muito legal e decidi imitar, então, a partir de hoje, essa é a minha nova voz. Sim. Que merda. E eu acho que vai ficar muito legal nos vídeos também, então tenho certeza que vai ser uma mudança muito positiva pra todo mundo. Sem contar que eu já não tenho um rosto muito másculo, então acho que eu consigo dar uma compensada com a minha voz. Tá legal, é óbvio que é mentira, eu não vou ficar falando desse jeito pra você que já tava ficando preocupado. Vamos voltar com a programação normal e começar de vez com esse vídeo, porque hoje eu decidi vir até aqui pra reconhecer os meus privilégios de homem. E já vou aproveitar para pedir desculpa também, né? Me desculpa por ser homem. E para me ajudar nessa jornada de reconhecimento de privilégios, eu encontrei uma publicação feminista muito interessante, que aponta ali vários dos privilégios que os homens têm, né? Então eu vou ler todos esses tópicos e reconhecer quais desses privilégios de fato eu, como homem, usufruo diariamente. Vamos lá então, isso aqui tá no BuzzFeed, o título é De quantos privilégios masculinos você se beneficia no dia a dia? Às vezes a gente nem se dá conta de que são privilégios. Foi feito por uma tal de Beatriz Serrano, redatora do BuzzFeed na Espanha. Então vamos lá, assinale tudo que for verdade na sua vida. Primeiro, nunca fui criticado pelo meu tom de voz. Olha que coincidência. Eu juro que não foi intencional com o começo do vídeo. Então, esse primeiro tópico eu já não vou assinalar porque isso aqui é muito mentira, na minha vida pelo menos. Eu já fui criticado muitas vezes pelo tom da minha voz, provavelmente, né, arrisco dizer que eu fui muito mais criticado pelo tom da minha voz do que 99% das mulheres do mundo. Pra você que não entendeu o porquê eu tô falando isso, eu sou cantor, então é natural que eu seja criticado pelo tom da minha voz. Tem muita gente que não gosta do jeito que eu canto, do tom da minha voz, portanto, faz algumas críticas. Quando vai lá, encontra alguma música minha, não gosta e fala, sei lá, não gostei da sua voz, achei ela muito aguda. Mas ok, eu sei que isso que eu tô falando me coloca como uma exceção, e que não é disso que esse tópico tá falando, né? Tá falando de criticar o tom de voz numa conversa. Ainda assim, pra mim não serve, porque eu já fui realmente criticado pelo tom da minha voz enquanto estava conversando com alguém. Muitas vezes eu falo muito alto, eu levanto o volume quando eu tô empolgado, e as pessoas pedem pra eu baixar o volume e também reclamam do tom da minha voz, porque eu já ouvi pessoas dizendo que parece que eu tô bravo às vezes quando tô comentando uma coisa, e eu nem tô realmente, sabe? É só meu jeito de falar, meu jeito de me expressar. Às vezes passa a impressão de que eu tô falando aquilo com raiva, não sei, é estranho, porque assim, na minha cabeça, eu tô falando, tipo, super de boa com a pessoa, e a pessoa entende, tipo, nossa, mas por que você tá falando assim? Assim como? Eu tô falando normal. Tenho certeza que muitos homens vão se identificar com isso, até porque eu vi um meme de Vingadores Ultimato que usava o Hulk pra fazer essa brincadeira, né, dizendo como eu acho que estou falando, como as pessoas percebem o que eu estou falando, sabe, tipo... Então eu acredito que seja uma percepção equivocada da Beatriz de que isso só acontece com as mulheres. Muitos homens são criticados pelo tom de voz porque às vezes eles podem parecer muito mais ásperos do que realmente eles gostariam de estar sendo naquela ocasião, ou então falam muito alto, falam de uma forma que soa agressiva. Tem homem com voz aguda também que é criticado ou é zombado, né, por conta disso. O Anderson Silva é um bom exemplo. Então, primeiro privilégio masculino não deu muito certo. Vamos pro segundo, né? Não costumo ser interrompido quando estou falando ou desenvolvendo uma ideia. Eu realmente não sei de onde as mulheres tiraram que isso só acontece com elas, ou que acontece mais com elas. Eu sou interrompido constantemente por homens e por mulheres. Eu não saberia nem dizer quem me interrompe mais. Pra falar a verdade, eu tenho a impressão de que mulheres interrompem até mais, mas eu não cravaria isso, não tenho certeza, e ainda assim seria uma questão muito pessoal. Talvez a sua percepção seja completamente diferente da minha, mas absolutamente não é um privilégio masculino, tá? Os homens são muito interrompidos também por homens e por mulheres, e eu tenho certeza que mulheres também interrompem umas às outras, então... Mais um tópico que não vou assinalar, nada a ver isso aqui. É raro as pessoas presumirem que não tenho conhecimento sobre o tema sobre o qual estamos conversando. Não é nem um pouco raro. Aqui, novamente, eu acabo sendo uma exceção, porque como eu faço vídeos opinativos, né, e muito sobre política, é muito comum, quando eu estou falando sobre política e a pessoa discorda de mim, ela presumir que eu simplesmente não sei o que eu tô falando. Inclusive, quando eu falo do feminismo, isso acontece muito. Assim, muitas feministas já partem do pressuposto de que eu não entendo nada sobre o feminismo. Eu não sei o que eu tô falando, eu sou homem, então não tenho como entender, né? Que eu quero opinar se eu sou homem, se eu não vivencio aquilo, então eu não sei de nada, por ser homem, inclusive, né? Isso acontece às vezes. Então, no meu caso, tendo um canal, isso acaba sendo bem frequente.
Não posso falar por todos os homens, tá? Eu vou responder essas perguntas pessoalmente, porque sou eu. Quem está reconhecendo os privilégios aqui é o Wagner, né? É a minha pessoa. Então, claro, serão respostas pessoais. Então, mais um privilégio que infelizmente não posso reconhecer porque não faz parte da minha realidade. Nunca me pediram para sorrir mais ou perguntaram o porquê da cara feia. Não, é sério que tem gente que acha que isso tem a ver com homem ou mulher? Pela minha cara, muitos presumem que eu seja emo. Então, para um emo, você também consegue presumir que é muito frequente isso de tipo, por que você tá sério? Por que você não sorri mais? Já ouvi bastante isso ao longo da minha vida, principalmente quando eu era mais jovem, não gostava muito de sorrir nas fotos. Eu me gostava mais também quando saía sério nelas, então era muito frequente ouvir esse tipo de coisa. Mas eu acho de verdade que esse tipo de coisa acontece com qualquer um, com todo mundo. E eu realmente acho que não tem nada a ver com sexo, mas, enfim. Não vou reconhecer esse privilégio porque também não usufruo dele. Ao andar na rua, geralmente não ouço comentários indesejados sobre mim. Ok, esse aqui é verdade. Não é comum, quando eu tô andando na rua, escutar alguém fazendo algum comentário sobre mim que me incomoda e tal. Não, isso realmente não costuma acontecer. Das poucas vezes que aconteceu comigo foi por causa do meu estilo, de fato, né? Eu já vi pessoas me zoando por causa do meu cabelo, alguma coisa desse gênero. Mas aqui tá dizendo, geralmente não ouço. Então, é verdade. Geralmente não ouço, sabe? São casos muito isolados. Na maior parte das vezes, quando eu saio na rua, ninguém mexe comigo, ninguém fala nada. Então, aqui, vou reconhecer, meu primeiro privilégio aqui. Nunca tocaram na minha bunda sem permissão quando eu estava no transporte público. Olha só que coisa, tá dizendo nunca, e isso já aconteceu comigo. No transporte público foi só uma vez, foi na 8ª série, eu lembro até hoje, porque era quando eu pegava ônibus pra ir pra escola todos os dias, e teve uma vez que aconteceu sim, tinha um grupo, acho que eram umas 3 meninas que quando estavam saindo, né, elas desceram antes de mim, eu tava em pé, elas desceram, uma delas passou a mão na minha bunda e as 3 saíram dando risada. Só que eu entendo que isso é uma realidade muito mais presente no universo feminino, sabe? Foi um episódio isolado, eu sei que tem muitos caras que provavelmente nunca passaram por isso. E eu vou ser sincero, assim, o homem também, ele é tão idiota que, assim, eu achei engraçado quando aconteceu. Eu não me senti abusado nem nada do tipo. Eu achei, tipo, eu realmente achei a situação engraçada. Aconteceram 4 vezes que eu me lembre, sabe? Tipo, teve uma vez que eu tava simplesmente passando na rua e outras 2 foram em festa. Uma foi em festa normal e teve uma vez que eu tava fazendo um show, né? Como eu já falei, eu canto, eu tava fazendo um show, tava em cima do palco, teve uma hora que eu me abaixei pra cantar alguma coisa e uma menina foi lá e passou a mão na minha bunda. E eu achei engraçado todas as vezes que isso aconteceu, não me senti mal pelo episódio ou algo assim. Então eu realmente entendo que não é a mesma coisa. E olha só, eu juro que eu nunca passei a mão na bunda de uma estranha em lugar nenhum. Eu nunca fiz isso, porque eu realmente acho isso bem escroto. Mas enfim, mesmo entendendo o que a pessoa quis dizer, tá escrito aqui, nunca tocaram. E no meu caso não é verdade, então mais um privilégio que eu não posso assinalar. Senão eu estaria mentindo. Nunca ninguém me chamou de puta, vagabunda ou vaca. Aí estão começando a apelar, né? Porque é óbvio, né? É evidente. Talvez tenham chamado assim de zoeira, né? Mas não é comum, porque também não é comum, acho, pra uma menina ser chamada de vagabundo, de cachorro, de viado. Eu não entendo por que seria um privilégio não ser ofendido por ofensas que são femininas, sabe? Tipo, de palavras femininas, realmente. Não significa que eu nunca fui ofendido só porque nunca me chamaram de vaca, tá? Sabe? Provavelmente já me falaram coisas bem piores do que isso. Mas ok, eu acho que estão apelando, só que devo admitir, se já me chamaram de alguma dessas coisas, eu não me lembro. Então, tá, ó, vou reconhecer este privilégio. Nunca me chamaram de vaca, só de coisas piores, mas de vaca especificamente não. Nunca fui chamado de puta pelo modo como me visto. Olha aí, ó, estão apelando. É a mesma coisa de antes. É a mesma coisa, se não me chamaram nunca de puta na minha vida, consequentemente também não vão ter me chamado pela forma como eu me visto. O que também não significa que homens não sejam julgados pela forma de se vestir. Se o homem veste uma roupa muito coladinha, por exemplo, ele pode ser chamado de viado, sabe? Uma roupa muito colorida, uma roupa mais feminina. E de modo geral, o homem tem menos opção de roupa, sabe? O homem não tem uma roupa super curta e decotada que mostra o corpo inteiro, sabe? Pra ele ir passear na rua, assim. Se você visse um homem usando um negócio que cobre só o mamilo dele e um calção, um short que parece mais uma sunga ou uma cueca, você vê um homem andando assim na rua, você ia reparar, você ia achar estranho. Você podia não ir lá mexer com o cara ou ofender ele, mas você ia julgar ele, olha só que coisa. Você ia pensar, o que esse cara tá vestindo, cara? Ele acha que é o quê? O He-Man? Que ele faz parte dos Thundercats? O maluco tá fazendo cosplay de Village People? O julgamento com um homem e com a mulher é diferente. De fato, tem uma diferença aí. Mas os dois são julgados. Mas pensa bem, se você visse um homem
com o zíper da calça aberto, sei lá, sabe, com um decote da virilha, que mostra a virilha até os pelos pubianos, você ia achar que esse cara é um tarado. Você teria uma impressão sexual negativa daquela pessoa. Você ia ficar desconfiado, você não ia achar isso uma coisa aceitável, tipo, não, ele pode se vestir do jeito que quiser, tá da hora, tá tranquilo, não vou julgar não. Não seja hipócrita de dizer que isso aconteceria. Mas enfim, não fui chamado de puta, pelo jeito como eu visto. Então vou marcar aqui assim, beleza, realmente, ó, reconhecendo o meu privilégio. Eu nunca escolhi a roupa que ia vestir dependendo se ia pra um lugar sozinho ou se teria que voltar para casa desacompanhado. Mais uma vez a pergunta segue o mesmo caminho da pergunta anterior, então a explicação toda que eu dei anteriormente vai se aplicar aqui. O homem, ele tem menos opções para vestir, sabe? Se ele vai escolher calça ou bermuda, talvez não faça a diferença, né? Se ele vai estar acompanhado ou não. Então, geralmente, o homem escolhe menos as roupas de forma geral. Não só porque ele vai para um lugar, porque ele vai estar sozinho, porque tá muito tarde, enfim. Não, é porque ele praticamente não tem muita opção. Ele vai pegar a calça jeans dele, uma camisa qualquer que ele tem no guarda-roupa e vai sair. Poderia ser uma falta de privilégio do homem. Olha só, tá faltando opção pra gente. O homem não tem ali 50 mil tipos diferentes de calça e vários tipos de camisa também, umas com abertura pra mostrar o tanquinho e, sabe, coisas desse tipo. Não existe isso muito no universo masculino. De forma geral, o homem é menos vaidoso do que a mulher também. Se um homem encontra outro cara na festa com a mesma roupa que ele, é capaz deles ficarem amigos por causa disso, sabe? Eles vão fazer piada, vão ficar zoando com a situação. Se uma mulher encontra outra com a mesma roupa, elas vão virar inimigas mortais, sabe? Tipo, claro, generalizando, são estereótipos e tudo mais, como basicamente tudo nessa lista. Mas o ponto é que todo o universo masculino e o feminino, no que tange aí essa questão das roupas, é muito diferente, em diferentes camadas, sabe? Tipo, tem muitas diferenças pra ficar comparando um com o outro e dizendo o que é privilégio aqui, o que é falta de privilégio ali, sabe? Tipo, são diferentes, existem diferenças pros dois lados. Às vezes, talvez um possa ser mais prejudicado e o outro também, sei lá. Ok, vou marcar essa aqui porque, querendo ou não, eu já respondi aqui. De fato, não fiquei escolhendo minha roupa se eu ia voltar sozinho ou acompanhado, porque eu não tenho nem muita opção de roupa quando eu vou para algum lugar. Na verdade tem mais um ponto interessante sobre isso sim, que o homem muitas vezes é obrigado a usar determinado tipo de roupa, onde novamente a falta de opção faz com que ele não tenha muito como variar ali. Por exemplo, tem muitos empregos em que o cara é obrigado a ir de calça, não pode usar uma bermuda, sabe? Se está muito quente, por exemplo, ele não tem muito essa opção, ele vai precisar de calça social, vai precisar de terno, gravata, esse monte de coisa, enquanto a mulher tem uma variedade muito maior de opções, né? Ela pode ir de calça, pode ir de saia, pode ir com uma saia mais curta, mais comprida, pode ir com uma blusa mais arejada, ou com uma que cobre mais o corpo, tem várias opções. O homem nem tanto, e tem vários lugares onde o homem, ele é obrigado a ir com determinado tipo de roupa, mesmo que ele não queira. Só para deixar claro mesmo, que se fosse esmiuçar esse assunto, a gente poderia encontrar ali vários privilégios para os dois lados. Falei abertamente sobre masturbação durante minha adolescência sem me sentir fora de lugar por isso. Eu acho que tem muito cara que faz isso, mas eu acho que era mais careta nesse sentido, então não saía falando abertamente sobre masturbação, não. Eu costumava ser mais reservado nesse sentido. Eu acho, na verdade, que pelo menos assim, pela minha forma de ser e de agir, é muito mais fácil que as garotas ali da minha idade, do meu ciclo social, entre elas ficassem falando sobre essas coisas, do que eu falava com os meus amigos. Nunca foi um assunto do qual eu participei. Talvez eles entre si até falassem, mas eu não ficava falando dessa parada, então pra mim não foi um privilégio que eu, sabe, tipo, eu tive o privilégio de falar sobre masturbação na adolescência. Não foi um privilégio que eu tive, infelizmente. Então vamos pular esse. Nunca me perguntaram em uma entrevista de emprego se planejo ter filhos ou se sou casado. Ok, nunca me perguntaram, eu não tenho muito pra comentar sobre isso, então se é um privilégio, beleza. Vou reconhecer aqui e já marquei. Me sinto representado por muitos personagens da ficção. É verdade, eu realmente me sinto. Mas tem muitas personagens femininas também, né? Cada vez mais. Mesmo que a gente fosse voltando lá atrás, ainda assim, sempre tiveram muitas mulheres. A mulher não foi tão subrepresentada, pelo menos não das últimas 3 gerações. Tem bem mais homens, ok, isso é verdade. Mas cara, se eu fosse uma mulher,
eu também poderia dizer que me senti representado por muitas personagens, porque pelo menos na minha infância, adolescência e tal, eu vi muitos filmes, séries e jogos protagonizados por mulheres. Tem a Lara Croft, de Tomb Raider, nos super-heróis tem várias, né? Tem a Mulher Maravilha, tem a Jean Grey, tem a Jessica Jones, tem as 13 Espiãs Demais, meninas superpoderosas. Sei lá, mano, se eu fosse ficar citando aqui, tem muitas mulheres. Eu sei lá, se essa pessoa que desenvolveu essa lista não se sentia representada por várias personagens, é porque ela não devia assistir muita coisa. Não sei, porque pelo menos eu me lembro de ter, de animes mesmo, assim, voltando lá pra minha infância, Sakura Card Captors, que eu gostava bastante, e tinha também Sailor Moon. Talvez eu esteja viajando muito, mas eu acho que tinha bastante conteúdo produzido pra mulheres, pra meninas também. Mas beleza, me sinto representado, então vou reconhecer esse privilégio também. Não sinto pressão social pra ser magro. Pressão social? Eu diria que sim. Eu sinto sim, inclusive muitas vezes não só para ser magro, mas para ser desse jeito, o que é bem complicado, diga-se de passagem. Tem muito homem que sofre pressão social para morar numa academia. Se a gente for falar de estereótipo, o estereótipo dos nossos heróis, das coisas que o homem precisava almejar ser desde criancinha, sempre foi nesse padrão aqui, sabe? Para ser um super-herói, para ser um homem de verdade, tinha que ser desse jeito. Então, mano, tem pressão social com a aparência do homem também. Mano, essa lista me faz perceber que as mulheres acham que só com elas acontecem todas as coisas. Tipo, o homem não sofre nenhuma pressão social, não tem essa questão de exigência de ser de jeito X, de jeito Y, ou de se vestir assim, de se vestir daquele outro jeito, de em tal lugar ter que usar um tipo de roupa. O homem também passa por essas coisas, só que talvez vocês estejam ocupadas demais olhando só para o próprio umbigo para perceber que isso também faz parte da nossa realidade. Você acha que um homem gordo não sofre pressão social por causa da aparência dele? Eu diria que sofre mais do que a mulher, porque os amigos não vão ficar perdoando. Se a menina tem as amigas dela, ela tá um pouco acima do peso, elas não vão ficar zombando com a mina porque ela tá acima do peso. Talvez elas falem pelas costas, beleza? Mas o cara fica se sacaneando, velho. Ele fica zoando o outro que tá gordo, que tá... Tipo, o homem fica se enchendo o saco por conta disso. Então, sim, tem pressão social, tem muito homem que se sente muito mal, que se sente péssimo por causa da aparência, por causa do peso, enfim, o que seja. Pode ser difícil pra você acreditar nisso, mas não é exclusividade do universo feminino. Então não vou marcar porque não é verdade esse aqui. Não sinto pressão social para não ter rugas, estrias ou celulite. Eu não acho que seja verdade, apesar de ser bem menos relevante pro universo masculino do que o peso em si, e se eu não me engano o homem não tem celulite. Eu não tenho certeza quanto a isso, eu acho que já ouvi falar que o homem não tem celulite, mas enfim, eu acho que ainda assim existe uma pressão social pra você tentar se manter mais jovem. Cada vez mais, sabe? Tipo, o mundo tá ficando mais vaidoso tanto pros homens quanto pras mulheres. E eu posso falar que eu sou vaidoso, então... Tem coisas que me incomodam nessa questão estética. Eu sou bem jovem, então ainda não tem essa questão das rugas tanto, mas eu sei que isso vai me incomodar, que vai ser uma coisa tipo, eu quero evitar o máximo que eu puder, ter uma aparência mais envelhecida, então, mais uma vez eu discordo. A maioria das pessoas me daria os parabéns se eu ficasse mais musculoso. Tá, eu acredito que sim, mas isso é diferente com as mulheres, sabe? Se você estivesse em forma... Você não seria parabenizada por isso? Bom, tá, o privilégio masculino, né? Só os homens seriam parabenizados por estar em forma. Ok, eu acredito que seria parabenizado. O sexo só termina depois que eu gozo. Não, nem sempre. Eu não quero entrar em detalhes da minha vida íntima aqui, mas pra mim isso não é verdadeiro, então não vou marcar. Quando estou andando na calçada sozinho à noite e vejo uma mulher, não preciso atravessar a rua por medo. Tá bom, ok, isso aqui é verdade, mas eu acho interessante que quando é conveniente, ela faz essa adaptação do gênero, né? Porque lá em cima não substitui as palavras, por exemplo, ela não adaptou as ofensas que um homem sofreria no lugar de vaca, por exemplo. Agora, aqui, ela substituiu os gêneros, porque se uma mulher tá andando na rua e vê outra mulher, né, que seria mantendo literalmente o mesmo caso, ela vê outra mulher vindo na direção dela, ela ficaria com medo, ela não atravessaria? Ou tá fazendo isso porque, no caso, seria uma mulher atravessaria se visse um homem. Aí tá fazendo uma adaptação. Porque se mantivesse da mesma forma, né, literalmente, a pergunta deveria ser: você atravessaria se visse um outro homem vindo na sua direção? Que é o que aconteceria no caso com as mulheres? E aí talvez sim, se esse homem fosse muito maior do que eu, se ele tivesse um jeito ali de que poderia me oferecer algum risco, de repente eu atravessaria, eu ficaria preocupado. Até porque, estatisticamente, eu tenho 92% mais chance de sofrer alguma coisa no meio da rua por ser homem do que a mulher. Mas do jeito que tá aqui é verdade, então vou assinalar esse meu privilégio. Nunca me disseram que eu deveria falar menos palavrão. Já me disseram sim várias vezes aqui no YouTube.
soube, né? Tem bastante gente que se incomoda com isso, então é uma crítica até normal. Tenho certeza que se eu tivesse filhos, ninguém me perguntaria como eu consigo equilibrar minha vida familiar com a minha vida profissional. Não, eu absolutamente não tenho certeza disso. Posso falar apaixonadamente das coisas que gosto sem ouvir de ninguém que só estou fazendo isso para ganhar biscoito ou chamar atenção. Não, absolutamente não. Isso acontece muito com homens também. Inclusive, se eu dou alguma opinião que tende mais à direita, é bem comum ouvir que eu tô fazendo só para chamar atenção, para ganhar um biscoito. É uma coisa que escuto bastante, inclusive, de pessoas alinhadas mais à esquerda, né? Esse argumento de, beleza então, você quer um biscoito? Quer seu biscoito aqui? Cara, já ouvi muitas vezes. Não é uma coisa que só acontece com mulher. Nunca me disseram que eu estava histérico quando fiquei nervoso por algum problema. Honestamente, eu não me lembro, porque se já me disseram isso, teria sido há bastante tempo. Quando era mais jovem, adolescente, que às vezes tem aquele surto, sabe? Tem algumas crises, sei lá, alguns momentos em que de fato a pessoa pode acabar ficando mais histérica, talvez já tenham me dito. Só que eu não costumo ficar muito exaltado, então nem teria porquê eu escutar esse tipo de coisa, sabe? Seria incomum, é atípico alguém falar que eu tô sendo histérico ou algo assim. Mas tem homens que ficam histéricos e que provavelmente talvez já tenham escutado isso. É mais uma questão de personalidade nesse caso. Mas ok, então, olha só, o privilégio de ser homem e de não ter ficado histérico em um momento em que eu estava nervoso e, portanto, ser chamado de histérico, ok, vou reconhecer este. Não me sinto julgado se não me depilo. Eu acho que, ironicamente, com o homem é o contrário. Se o homem se depila, aí é que ele é julgado, né? As pessoas vão achar que ele é viado ou alguma coisa desse tipo. Então, é uma questão, assim, é inverso. Seria o inverso no caso dos homens. Mas, tá. Não me sinto julgado se eu não me depilar, de fato vou ter que reconhecer esse privilégio também. Posso falar abertamente de esportes, quadrinhos e videogames sem ser interrompido por alguém que decide testar meus conhecimentos nessas áreas. Olha só, por essa declaração eu já sou obrigado a assumir que você não está muito inteirada no meio nerdístico, porque isso é bem comum mesmo, sabe? Tipo, a pessoa fica lá testando o conhecimento pra ver se ela sabe mais, se o outro realmente sabe o que tá falando. Mano, isso acontece muito entre homens que estão discutindo sobre uma questão que, sei lá, sobre o anime favorito de alguém, ou o filme preferido, ou Marvel e DC, e o outro fica testando, você já leu tal história, você nem conhece esse autor. Mano, isso acontece demais. E no futebol também, quando os homens estão discutindo sobre futebol, um fica tentando provar que sabe mais do que o outro. Sim, isso rola. Então, consequentemente, não é um privilégio que eu tenho. Posso falar não a uma mulher sem medo de ser insultado ou agredido. Definitivamente falso. Passa longe, muito longe de ser real. Não é um privilégio dos homens isso aqui, não. Em geral, assumo que se convido uma mulher para jantar e tomar um drink, no final faremos sexo. Ok, pera aí. Deixa eu entender qual é esse privilégio. É o privilégio de assumir que eu vou transar com alguém depois de levar essa pessoa para jantar. Esse é o privilégio de assumir que vai acontecer alguma coisa. Não faz sentido nenhum para mim, não acho que seja assim, pelo menos não comigo. Não, eu assumiria sim que se eu convido uma mulher para jantar a sós, né, para jantar só comigo, e ela aceita esse convite, é porque provavelmente ela tem algum interesse em mim. Assim como ela deve presumir que se eu convidei ela para jantar comigo, né, tipo um jantar só nós dois, é porque eu devo ter algum interesse nela. Só que o que acontece a partir daí depende dos dois, depende de como as coisas rolam, depende do próprio jantar, vai que não rola química, que é um fracasso, enfim, cara, tem tantos nuances aí nisso. A questão é que se os dois aceitam jantar, assim, um com o outro, a sós, é porque provavelmente há um interesse mútuo aí. Então, sei lá, mano, os dois podem presumir, podem imaginar o que acontece a partir daí, mas em que universo presumir que algo possa acontecer é um privilégio? Não faz sentido, esse eu não vou marcar. Já me deram os parabéns por fazer tarefas domésticas básicas. Tá bom, esse é mais um privilégio que eu vou ter que admitir, sim, já aconteceu. Imagino que talvez algumas garotas também, né, em algum momento da vida já devem ter sido parabenizadas, talvez quando elas estavam aprendendo, mas entendi o ponto, vou reconhecer esse privilégio. Não preciso mudar o caminho que faço para casa ou pegar um táxi quando volto sozinho depois de uma festa. Mano, mais uma vez, quem fez isso aqui foi uma espanhola, né, então não sei. Talvez lá isso possa fazer mais sentido. Provavelmente não, porque as estatísticas de violência e de homicídio costumam ser parecidas em outros países também. Mas aqui no Brasil isso assim é completamente descolado da realidade. Porque estatisticamente o homem está mais propenso a ser vítima de violência e de homicídio.
Então, teoricamente, o homem tá menos seguro na rua do que a mulher também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente não é a prova de balas, a prova de facadas. Homens também são sequestrados, também são violentados, também são agredidos e assassinados, e como eu já falei, estatisticamente, mais do que as mulheres. E não é um pouco mais, é bem mais, 92% mais. Então você realmente acha que para um homem sair sozinho de madrugada, de noite, é suave, não tem problema nenhum. Ele pode passar por qualquer lugar porque ele não vai ficar com medo de ser assaltado, sabe? Tipo, não, mano, não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Especialmente dependendo do local onde você mora, onde você está. Tem ruas perigosas, tem bairros perigosos e não importa se você é homem ou se você é mulher, você vai estar sujeito a passar por alguma coisa ruim. Então não é tão tranquilo. Pergunta para um carioca que mora em um lugar bem perigoso do Rio de Janeiro, um carioca homem, né? Um homem carioca, se ele se sente tranquilo de sair de madrugada no meio da rua, dar uma banda por lá, se ele não fica com medo. Provavelmente, se ele não estiver tentando bancar um machão, se ele for sincero com você, ele vai falar que ele se borra de medo também, de andar no meio da rua de madrugada e passar por lugares suspeitos, por lugares que ele sabe que não é muito seguro de andar sozinho. Homens também sofrem com a violência, também são vítimas da violência. Muito mais do que as mulheres, inclusive. Então, não é. Tá longe de ser um privilégio masculino. Na verdade, eu diria que é o contrário. Não me sinto julgado se saio com uma mulher mais nova do que eu. Mais uma vez aqui, a pergunta não faz aquela adaptaçãozinha, né? Porque é comum um homem sair com uma mulher mais nova. Tipo, o normal é que o homem seja mais velho. Mas talvez ele possa se sentir julgado se ele sai com uma mulher mais velha. Uma coisa que acontece muito são homens que são julgados por namorar uma mulher mais alta, por exemplo. Então, existem questões sociais para os dois lados aí, nessa brincadeira. E um homem pode sim ser julgado saindo com uma mulher mais nova, dependendo do quão mais nova ela for. Ele não só vai ser julgado, como vai ser muito julgado, vai ser até criminoso, ele pode ser preso. Então, dependendo da diferença de idade, sim, um homem pode e vai ser julgado por estar com uma mulher mais nova. Olha o cara lá do Los Hermanos que ficou com a menina, como é que era? Malu Magalhães. Não foi julgado, quase não foi julgado o cara, né? Ou seja, do jeito que tá aqui, novamente falso, então não vou marcar, não é um privilégio que eu tenho. Nunca me disseram que se eu não tiver filhos, serei uma pessoa incompleta. Olha, desse jeito, essa frase, talvez não. Mas já fui cobrado, sim, pra ter filhos, enfim, os parentes cobrando. E aí, quando é que vai casar? Quando é que vai ter filhos? Os homens também passam por esse tipo de coisa, sabe? Mas é aquela frase super normal lá, quando você é mais novo, e as tias ou os tios perguntam, e as namoradinhas e tal, sabe? Também acontece com homens. Essa cobrança de casar, de ter filhos, de namorar, de ter uma pessoa, ela acontece com os homens também, mais uma vez. É um grande descolamento da realidade feminina achar que é uma coisa que só acontece com elas. Esse era o último tópico e é mais um que eu não vou marcar porque não me sinto privilegiado dessa forma. Vamos ver o que acontece quando eu marco terminei, né? Porque isso aqui é como se fosse um quiz. Você marcou 11 de 29 nessa lista. Alguns privilégios. Vivemos em uma sociedade desigual que beneficia homens heterossexuais em detrimento das mulheres. Ainda assim, podemos fazer a nossa parte. Basta estarmos conscientes dos privilégios que ganhamos já ao nascer e aos poucos trabalhar para mudar isso. Olha só, tô fazendo a minha parte, reconhecendo os meus privilégios de homem. Então eu espero que vocês tenham ficado felizes, satisfeitos com esse vídeo. Ele é parecido com um outro que eu fiz anteriormente, onde eu respondi umas perguntas de feministas. E eu tive uma ideia, que talvez não funcione, mas você, mulher, que não é feminista e está assistindo esse vídeo, você pode deixar uma pergunta aí embaixo, que se tiver um número legal de perguntas interessantes e eu achar que dá para fazer um vídeo interessante respondendo essas perguntas, eu poderia fazer uma versão ali, respondendo sei lá quantas, umas 11, 12, 20 perguntas de mulheres e não de feministas, para ver se teria alguma diferença. Então fica aqui o meu convite para deixar alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha sobre os homens, sobre o sexo masculino. Eu sei que eu não sou o maior exemplo de masculinidade que já pisou neste planeta, mas eu vou ficar muito feliz em responder as suas perguntas, se tiver, claro, um número relevante ali, um número bom, e as perguntas forem legais, dê pra fazer esse vídeo. No mais, eu espero que vocês tenham se divertido, não esquece de deixar um like, de compartilhar com os seus amigos, para que eles possam ver e reconhecer os seus privilégios também, ou com as suas amigas, para que elas venham aí o exemplo do homem reconhecendo o seu privilégio e fazendo a sua parte para fazer o mundo cada vez melhor e mais igualitário, porque com certeza é isso que vai acontecer. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, deixa like, acho que eu já pedi tudo, né? Muito obrigado pela audiência, por ter assistido o dia até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!